começando mais um programa Arte Brasil. Que bom ter a sua companhia. E hoje nós temos a arte de Cláudia Maria. Olha só, ela traz um casaqueto como uma proposta legal para você em dias mais leves, mas com aquele friozinho chatinho. Aí você vai, coloca esse casaqueto, fica quentinha e fica linda. E a ideia também, claro, sempre é você aprender coisas novas, peças novas, ideias novas. Então, esteja conosco daqui a pouquinho, que a Cláudia Maria já vai ensinar. Mas eu quero começar com a Silmara Cortegoso, que ela trouxe pra gente a ideia de uma pintura em tecido, mas no tecido estampado. E aí vem a corujinha Mica para dar um charme aqui no Arte Brasil. É bom ter você aqui, viu, Silmara? Igualmente, eu que agradeço, imagina. Eu vou arranjar um cantinho aqui para mim. Quando a gente fala pintura em tecido estampado, o pessoal fala assim, mas já tem a estampa, como é que vai pintar em cima? E essa é uma dúvida de muita gente, viu, Silmara? Né, então, aqui eu procurei assim, eu tenho uma estampa de coruja, então eu resolvi pintar uma coruja em cima, mas não necessariamente você precisa pintar o motivo que você tem na estampa, né? Entendi. Então, quando eu faço o risco, depois que eu risquei no tecido, eu faço um estudo onde eu vou deixar a estampa do tecido no desenho e onde eu não quero a estampa do tecido, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu não quero a estampa aparecendo no rosto, no laço e no cachorrinho, né? Então, eu passo uma mão de branco, aguardo a secagem e passo outra mão de branco, para depois eu entrar com a cor que eu quero, tá? Ela escolheu as corujas, quer dizer, a coruja para pintura, porque ela escolheu também um tecido que tem aí na sua estampa as corujinhas. Mas você pode escolher a estampa que você quiser, porque os tecidos que ela está usando são tecidos da Ibirapuera Têxtil. Eu gosto de falar da Ibirapuera Têxtil, porque sempre a gente mostra aqui para vocês as possibilidades e eu tenho certeza que as suas ideias fervem aí quando vêm esses tecidos, porque você pode produzir muitas peças, você pode produzir muito artesanato, peças de roupa, o que você quiser. Então tá aí, olha, a ideia de usar no seu artesanato os tecidos, os mesmos tecidos que a Silmara usa, que são os tecidos da Ibirapuera Têxtil, que garantem aí qualidade ao trabalho final. Então aí, Ibirapuera Têxtil, hoje aqui no Arte Brasil. E para você conhecer os tecidos é muito fácil. Alguns mostramos aqui, mas você pode conhecer a linha completa acessando o site ibirapueratextil.com.br ou mesmo já ver alguns dos trabalhos que estão lá no Facebook, facebook.com/Ibirapuera Têxtil. Vamos embora para a coruja? Vamos, então. Agora eu vou entrar com a cor. Então eu utilizei aqui no rosto dela o areia, tá? Então eu passo em todo o rosto o areia, tá? Você já fez o fundo branco? Isso, fiz o fundo branco, agora eu tô entrando com areia. O meu pincel, eu sempre utilizo o pincel úmido, porque eu acho que eu consigo espalhar melhor a tinta. E eu não gosto de trabalhar com muita tinta, então eu acho que dá mais leveza, tá? Não deixa aquele excesso de tinta, eu faço meio aquarelado. Ó, preencho todo o rosto dela com areia, tá? Em casa eu espero secar para fazer a sombra, eu não faço a sombra com a tinta úmida, eu gosto de trabalhar com a tinta seca, tá? Aqui eu vou fazer com ela úmida mesmo, mas em casa eu espero secar e entro com a sombra quando tá seco. Então aqui eu vou fazer uma sombra, coloquei o areia aqui nessa parte, tá? Vou fazer rapidinho aqui. E vou colocar o caque, a minha primeira sombra, o caque, ó, ao redor do olho, ó. Eu coloco bastante tinta, eu deposito a tinta, ó. Tudo de uma vez. E depois eu venho só esfumando. Faço o esfumar. Você hoje está fazendo excepcionalmente aí dentro da tua linha de trabalho no tecido com a tinta úmida ainda. Você faz com a tinta seca e o resultado é o mesmo? Não, porque assim, eu trouxe uma peça adiantada para eu mostrar. Por quê? Porque eu consigo aquarelar melhor quando tá seco, tá? Entendi. Por isso que eu gosto de esperar secar. Aquarela sem mudar a cor, porque a de baixo tá seca. Isso. Entendi. Tá? Olha, eu trouxe aqui uma peça já adiantadinha, tá vendo, Rita Maria?
Então aqui eu tenho ela com sombra. Percebe que a sombra ela fica mais manchadinha, porque eu tô trabalhando com ela aqui com a tinta de baixo seca. Eu vou fazer aqui com o pincel bem úmido, ó. Então eu deposito aqui, ó, a tinta para fazer a minha sombra caqui e venho esfumando. Tá? Utilizo água para esfumar um pouquinho mais no centro, para deixar umas manchas, tá? Ó. É essa diferença que dá, tá? Depois eu venho com o sépia para fazer a outra sombra, para dar mais profundidade. Então eu venho com meu pincel bem úmido e faço como se fosse um contorno, ó. Próximo do risco. Dá um destaque diferente. Isso, dá mais profundidade. Limpo o meu pincel e venho esfumando, tá? Fica bem mais, fica um pouquinho mais escuro e esfumo, ó. Tá? Aqui no lacinho eu utilizei o amarelo ouro e fiz a sombra da mesma forma. Ela tá dentro de uma caixa, a coruja, né? Então eu quero deixar a estampa do tecido na caixa. Então o que eu fiz? Passei o caqui e depois reforcei com o sépia, ó, a última sombra, tá? Só que aqui no centro eu não tenho tinta nenhuma, eu deixei o próprio tecido mesmo, eu deixo o próprio tecido. A luz aqui dessa pintura é o tecido. Quando eu deixo aparecer na estampa, então o que eu faço? Eu não coloco branco, eu deixo a própria luz, o tecido que eu tenho aqui, uma base branca no fundo, né? Ó, aí reforcei aqui toda a sombra, tá? Agora, eu vou fazer aqui o olhinho. O olho, o que eu fiz? Eu passei aqui o azul turquesa. Tem uma ordem de cor clara ou escura primeiro, não? No olho? É sempre bom começar do claro para depois o escuro, né? Okay. Eu prefiro. Então, aqui eu utilizei, para fazer o azul mais claro, eu utilizei o azul turquesa e coloquei o branco junto, ó. Eu fiz uma mescla de cores aqui, ó, tá? E venho passando na lateral aqui o azul, ó. Vou preencher com o azul. Meu pincel tá úmido também, consigo espalhar mais rápido a tinta, ó. Porque o olho sempre tem, as pessoas têm um pouquinho de dúvida, né? Bom, nós vamos dar uma paradinha na produção desse olho, só lembrando a você que ainda estou tratando da minha voz, ela ainda tá rouquinha, mas vocês estão conseguindo, o mais importante é aprender aí com as professoras. Então, vou de voz rouquinha mesmo dar uma dica muito legal para você. Você não sabe pintar nada, mas gostaria de começar a pintar, ou você que já pinta muito e gostaria de aproveitar uma oportunidade, tá aqui o kit da vitrine do artesanato, que traz as tintas com a qualidade Acrylex. São cores fortes, brilhantes, são cores nítidas para você fazer muitas pinturas. São 14 tintas. Você ainda tem os 3 pincéis para fazer as suas pinturas e ainda 5 modelos de stencils para você pintar morangos, fazer aí as xícaras e o cupcake, frutas, flores, o negativo. Então são 5 stencils diferentes. E claro, tem ainda 5 panos de copa com a qualidade Ibirapuera Têxtil. Então sabe que vai receber aí uns panos de copa de qualidade, tá certo? Tô aqui mostrando para você e para você colocar na sua bancada, levar aí no seu sua maleta de serviço, de artesanato, esse plástico adesivado com fita crepe para você proteger a sua bancada. Tudo isso faz parte do kit e você, ao ligar para o 0800 200 5300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você
vai poder pedir esse kit e receber aí na sua casa. Precinho legal e a facilidade ainda de receber em casa. Então, vitrinedoartesanato.com.br. Aqui com a Silmara, a gente vai dar uma paradinha no olhinho e voltamos logo depois do intervalo para a gente continuar pintando a corujinha mica. Hoje o Arte Brasil tem a companhia de Silmara Cortegoso, que traz pra gente a pintura de uma coruja num tecido de coruja. E esse tecido que faz a base, esse tecido estampado, que dá um charme aí a essa bolsa que nós mostramos para você, é um tecido da Ibirapuera Têxtil. A Ibirapuera Têxtil, ela tem uma linha de tecidos incrível e a Silmara usa nas suas peças. E olha só, a Ibirapuera Têxtil, ela garante qualidade, para que você, no seu trabalho final, também possa garantir a quem compra seus produtos. A Ibirapuera Têxtil tem uma linha completa e variada de tecidos para artesanato e confecções em geral. Conheça mais sobre Ibirapuera Têxtil acessando o site www.ibirapueratextil.com.br e curta a página Ibirapuera Têxtil no Facebook. Então é facebook.com/Ibirapuera Têxtil. Eu não posso deixar de falar de jeito nenhum a coleção que nós trouxemos hoje para você curtir, para você dar uma olhada e se apaixonar e já pensar no que você pode fazer, assim como a Silmara fica pensando, né, Silmara? É verdade. Essa é a coleção Atelier Colorê. Tá aí, Ibirapuera Têxtil. Vamos, só dar uma olhadinha lá, ibirapueratextil.com.br, vai se divertir, não vai? Imagine com o tecido na mão, então. É verdade, eu falo que esse tecido foi feito pra mim, porque eu amei, eu acho assim um tecido bom para você fazer um pano de copa, né? Tem uma trama bem fechadinha, você consegue fazer o aquarelado bem em cima, sem que ultrapasse pro fundo, né? Para trás do tecido, né? Então, para mim, assim, eu amei esse tecido. Eu sou meio suspeita em falar mesmo. São dicas boas que a gente dá aqui para você de casa. Vamos continuar pintando o olhinho ou você vai para outra parte? Não, vamos continuar aqui no olhinho, né? Então, eu coloquei aqui o azul claro, né? Que é o azul, eu fiz a mistura. Passei o branco e vou passar aqui o preto, tá? Fazer o preto aqui, no centro do olho. Eu coloco o preto, preencho todo. O que eu acho legal é essa dica que eu vou falar aqui agora. Então, essa mistura do azul que eu fiz, eu pego essa mistura e faço como se fosse um Czinho aqui, ó, no olhinho dela, tá vendo, ó? Em cima do preto mesmo, ó, pra dar uma iluminada. Eu não ilumino com o branco direto, tá? Eu uso essa mistura, faço um esfumado, vou aguardar a secagem para depois eu dar essa luz que eu tenho aqui, né? Aqui eu já tenho ele seco, então eu só dou a luz com o branco, ó. Só com a pontinha do pincel, ó, iluminei com o branco, tá? Fiz uma sombra com ele no olhinho do lado aqui, ó, com o azul marinho, ó. Então, o que eu faço? Eu faço toda a volta, limpo o pincel, coloco na água e venho esfumando, ó. Enquanto eu não tenho a minha tinta seca, eu consigo fazer o esfumado. Ó. Eu faço todo o esfumado aqui. Logo que em casa a gente faz um pouquinho mais devagar, né? Lentamente. Só aqui que tem que correr. Tá? Depois eu reforço dando a luz do branco no meio do olho, ó. Tá, ó. Ilumino o centro. Tá? Dá volume, né? Dá, isso é o que dá o volume na pintura, né? E depois eu uso mesmo aqui
atrás do pincel para dar a luz, né? Para fazer o ponto de luz do olho dela aqui, ó. Tá? Mostrando aí para você o olhinho da coruja mica. Então, e outra coisa que as pessoas têm dúvida também é a sombra do lado externo do desenho. O que que eu faço com a sombra do lado externo do desenho? Eu utilizo o diluente. Então, o que que eu faço? Eu jogo mesmo o diluente aqui no tecido, onde eu vou fazer uma sombra, ó. Com o meu pincel Pituá, eu faço um movimento circular, tá? Eu posso até passar perto do desenho, porque tá não seco, vai, né? não vai manchar, tá seco. Depois eu venho e faço a sombra. Aqui eu utilizei o tijolo, ó. Venho aqui próximo do desenho, ó. Coloco a tinta, limpo de novo meu pincel e esfumo. Como eu tenho aqui o diluente, eu consigo fazer uma sombra bem esfumada para que ela não fique parada, tá? Ó. Porque se eu colocar só água, o que vai acontecer? A água, ela abre muito a sombra. Com o diluente, eu consigo controlar o espaço que eu quero fazer, que a sombra faça uma expansão, né? Se expanda, tá bom? Essa dica eu acho bem legal, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Minha sombra fica muito manchada. Se você colocar o diluente e fazer a sombra, você vai conseguir uma sombra melhor, tá? E depois eu só reforço um pouquinho aqui. Eu sou bagunceira, né? Do quê? Tô com medo de sujar o seu... Eu tô aqui tirando a tinta de Eu pertinho faço dela. muita bagunça, eu não com medo consigo. de sujar o... Eu sempre falo não, isso. Não é isso não. Você... Ó, agora eu Só venho fiquei com medo com de sujar o seu casaco. o telha e faço a sombra próximo do desenho aqui, tá vendo, ó? Fica ainda mais profunda. Isso, para mais profundidade. Ó. E faço o esfumado. Aqui eu já deixo um esfumado mais fininho, tá bom? Então foi primeiro o tijolo. Isso, e depois o cerâmica. Desculpa, o telha. Telha. Isso, ó. E faço um esfumado e deixo uma sombra mais fina. Tá? No chapéuzinho dela aqui também, eu fiz da mesma forma. Eu não quero tampar a estampa. Eu quero que essa estampa apareça como se fosse a estampa do chapéu. Então, o que eu vou fazer? Eu utilizo o meu pincel seco e faço uma luz seca aqui, ó. No chapéu, na aba do chapéu, eu só venho esfumando. Aqui eu tô com o meu pincel seco e com o tecido também. Eu não vou Tudo seco. Isso, é uma sombra seca, né? Ó. Só faço um esfumado. Movimento circular, aí você vai espalhando bem a tinta. Tá? Quer dizer, você define o limite do chapéu. Isso, com a tinta. Sem perder a estampa do fundo. Isso, sem perder a estampa do fundo e deixando o centro sem tinta. Eu coloco a tinta mesmo só aqui na pontinha da aba mesmo. Do chapéu, ó. E é pouquinha tinta, tá? Você fez a outra mica numa cor mais Isso. violeta. Ficou lindo. Ela sobressai bastante, Muito né? lindo. E olha, gente, você está aprendendo hoje aqui com a Silmara Cortegoso que é fácil pintar sobre um tecido estampado. Não necessariamente precisa combinar a pintura que você escolheu com a estampa do tecido, mas a escolha do tecido é importante. É o que vai receber a tinta, é o que vai receber seu artesanato. Então, você pode aí usar a ideia da Silmara Cortegoso e fazer em muitos outros tecidos, em muitas outras ideias, em muitos outros artesanatos. Agora, de repente você não tem o material aí. Como que eu vou pintar? Ah, mas eu não tenho a técnica de pintura. Então usa stencil. Facilite a sua vida. E olha só, a Vitrine do Artesanato traz nesse kit 14 tintas coloridas de excelentíssima qualidade. Tem aí a assinatura Acrylex. Além disso, vem 3 pincéis em formatos diferentes
para os usos realmente nos stencils que fazem parte desse kit. São 5 stencils. Esses stencils vão te dar possibilidades variadas e você vai usar aí esses pincéis, então, para pintar no stencil, ou imprimindo a figura ou fazendo o negativo, como o próprio Juari já ensinou para a gente aqui no Arte Brasil. E onde você vai treinar essa pintura? Em 5 panos de copa de algodão, com assinatura também Ibirapuera Têxtil, que tem uma qualidade incrível, gente. Só quem pinta no Ibirapuera Têxtil sabe do que eu estou falando. E para completar esse kit, vem aqui para proteger a sua mesa, a sua bancada, o lugar onde você vai pintar, esse rolo fio, onde você passa, estica, e você prende com a fita crepe que já vem acoplada ao plástico, você já prende e não tem perigo de soltar. Então, o kit está completíssimo para você fazer muita pintura. 0800 205 300 ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Aí sim vai ter muita oportunidade de pintar e pintar bastante. Ai, com certeza. Precisa, Silmara, né? parabéns pela mica. Imagina, A corujinha é muito charmosa. Obrigada. Você também. Muito obrigada. Muito obrigada Beijo. mesmo. E eu espero que você que acompanhou o trabalho dela, o trabalho dela e gostou, que você continue conosco. Porque tem um casaqueto para você aprender com Cláudia Maria daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já.